Da vigilância espiritual. E por se tratar de um tema com base no Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, a nossa programação para essa palestra essa noite começa com a leitura da passagem do Evangelho, onde temos uma instrução de Jesus aos seus discípulos. Na sequência, a gente vai buscar entender o que é a vigilância espiritual. Vamos também entender, de acordo com a doutrina espírita, como somos afetados pelas tentações e também pelas influências espirituais. Vamos entender os benefícios da vigilância espiritual proposta por Jesus. E, por fim, aquilo que a doutrina espírita vem nos ensinar, como exercer essa vigilância. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então, para darmos início, eu gostaria então de ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículos de 32 a 38, que narra então a passagem onde Jesus, antes da crucificação, ele vai se reunir com os discípulos e diz o seguinte: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E então Jesus disse: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então veja que interessante, aqui está contando então essa história, né? Antes, os bastidores, antes de Jesus ser preso, né, pelos romanos. Então, essa situação que aconteceu no Getsêmani é uma situação particular de Jesus com seus discípulos. Certo? E aí, o que a gente pode entender, por exemplo, de vigilância espiritual? De acordo com a doutrina espírita, a vigilância espiritual, da qual Jesus está falando aqui, se trata de um estado de alerta que nós precisamos estar mentalmente prestando atenção nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, sentimentos e nas nossas ações. Estar vigilante é isso. Preste atenção nos seus... É isso que Jesus está falando e está recomendando para Pedro. Preste atenção nos seus pensamentos, nas suas emoções e nas suas ações. E por que ele faz essa recomendação? Aí vem também a doutrina espírita nos explicar o seguinte: nós, enquanto espíritos imperfeitos, nós somos afetados por seres espirituais, que são os maus espíritos, somos afetados e influenciados pela energia do ambiente em que nós estamos, e somos afetados também pela energia de outras pessoas, energias e pensamentos. E por sermos espíritos imperfeitos, ou seja, que ainda não chegamos no patamar de evolução, se nós não estivermos nesse estado de alerta, que é o estado de vigilância espiritual, o que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que ele está falando aqui. Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Olha só que interessante. Não entreis em tentação. Ou seja, se nós ainda não somos um espírito perfeito, nós ainda vamos ter o mal dentro de nós. Nós teremos imperfeições dentro de nós. Então, se não estivermos em estado de alerta, o que vai acontecer? Entraremos em tentação. E como que a gente entra em tentação? Abaixando a nossa vibração. Porque nós nos relacionamos, a doutrina espírita explica isso, tanto com os maus espíritos, tanto com boas pessoas e bons espíritos, através da nossa sintonia. E essa sintonia, essa vibração energética, ela se dá, primeiro, pela qualidade dos nossos pensamentos. Tudo aquilo que nós pensamos produz energia e cria ao nosso redor uma atmosfera de energia, que a gente chama de aura. Essa aura atrai bons ou maus espíritos. Da mesma forma como somos afetados pela energia dos ambientes que nós estamos. Então, nós precisamos estar prestando atenção. Vejam na situação aqui de Pedro. Se ele deixasse de estar vigilante, ele cairia em tentação e não conseguiria cumprir a tarefa que Jesus tinha designado a ele. E aí vem a pergunta: qual que é a nossa tarefa espiritual? Porque se a doutrina espírita explica e nós viemos para este mundo para aprender, para evoluir, quando nós deixamos ceder por essas vibrações, por essas tentações e essas más influências, nós vamos nos afastar daquilo que combinamos com Deus, com Jesus, antes de encarnar aqui, antes de nascer. É isso que ele está falando. Certo? E nós somos afetados e influenciados pelos espíritos, pelas energias, 24 horas por dia. Porque nós estamos em troca, né? Por exemplo, quando nós chegamos aqui na casa espírita, a própria casa espírita, pela natureza do tipo de reunião que ela vai ter, que é uma reunião onde nós vamos falar de edificação espiritual, nós vamos tratar de espiritualidade, elevação, a própria energia do centro espírita ou de um templo religioso vai ser uma energia boa. E essa energia boa, então, vai fazer em nós com que nós nos sintamos bem. Poxa vida, eu cheguei no local, quando eu saí me senti mais leve, pela própria energia do ambiente. Se o ambiente tem esse caráter, logo a população espiritual, ou seja, os espíritos que estão nesse ambiente, também serão espíritos bons. Mas há ambientes também o contrário. Por quê? Porque quem faz o ambiente somos nós encarnados. A soma dos nossos pensamentos, a soma das nossas intenções e dos nossos gostos. Então, por exemplo, num ambiente onde pessoas estão ali fazendo certas situações, onde as ações não são tão edificantes, como que vai ser a energia desse ambiente? Vai ser de acordo com a ação que está sendo praticada, daquilo, das intenções, da energia que está sendo irradiada pelas pessoas. É por isso que muitas vezes, dependendo dos ambientes que nós entramos, nós podemos nos sentir mal. E a gente capta essas energias. Captamos essas energias e é como se nós fôssemos esponjas. Então sentimos, dá aquele frio na barriga, daquela vontade de ir embora, de sair correndo, né? Ou não. Por exemplo, se temos uma má tendência, essa sensação ela pode ser agradável. Percebe? Isso porque nós estamos falando só da vigilância. Tá bom? Então,
Então, e aí vem o seguinte, tá bom, sabendo-se disso, que nós podemos ser afetados, inclusive que Jesus, ele sabia que até mesmo ele, se não exercesse a vigilância, ele poderia ser afetado. Olha só o que aconteceu aqui no texto, está dizendo o seguinte, logo no comecinho, que ele subiu, né, com os discípulos até o Getsemane, certo? Tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Jesus, que para nós é o espírito mais evoluído que esteve na Terra. Certo? Só que qual que é a diferença de Jesus para Pedro, espiritualmente falando? A diferença é que Jesus é um espírito puro. Ele já terminou a sua evolução espiritual. Pedro, naquela oportunidade, não. Então, Jesus, ele percebendo as energias que estavam circundando ele, a situação e as preocupações que ele começou a ter, ele, como espírito puro, já sabendo o processo, o que ele fez? Começou a orar. Ele optar. Mas por que Jesus começa a orar? O que acontece na espiritualidade quando a gente ora? Porque aqui no texto não é dito no Evangelho. Né? Mas aí vem a doutrina espírita explicar. Todas as vezes que nós fazemos uma prece, acontece o seguinte, nós emanamos uma corrente de energia positiva. Certo? Então, se estamos num ambiente, por exemplo, que as energias não estão boas, estamos sendo influenciados, principalmente a tentação, se a gente ora, a gente está gerando uma energia contrária àquela energia que estamos recebendo. Percebem o ensinamento do Cristo? Eu estou num lugar que a energia não está boa, que tem gente que está me mandando energia ruim, ou que não está muito boa, o que eu tenho que fazer? Eu vou ceder a energia dos outros? Nada disso. Não vou ceder, eu vou fazer a minha parte. Eu vou estar em estado de alerta, e olha aqui a outra coisa que Jesus falou, não, eu vou vigiar, estado de alerta, e vou orar, porque se eu identifiquei que tem essa energia, que isso está me incitando, eu vou então começar a mexer na parte espiritual para não cair em tentação. Legal, né? Muito bem. Então, ou seja, Jesus ele está nos ensinando a termos uma postura ativa no mundo. Postura ativa. Porque eu estou num lugar que as pessoas e tal. Não, mas peraí, eu não posso fazer uma prece? Posso. Por mais que tenha gente fazendo coisa errada ao meu redor, eu estou ali firme na minha fé. Então eu vou orar. Mas daí Jesus, olha só, no primeiro momento parece que ele complica um pouco a situação, porque ele fala assim, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente lê a carne é fraca, e principalmente as religiões vieram trazendo a situação do seguinte, quando ele fala a carne é fraca, então quer dizer que que o corpo físico é fraco? Será que é isso? Aí vem a doutrina espírita, Allan Kardec no livro Céu e Inferno, ele vem explicar isso daqui. Não é que a carne é fraca, é o espírito que não é puro, que não é evoluído. Ou seja, e se nós somos espíritos, seres imortais, estamos encarnados, se nós estamos cedendo às tentações, às influências, é porque o que está acontecendo? A gente não está fazendo esse exercício. É isso. Mas eu não sou Jesus para poder ter toda essa evolução. Não é isso que às vezes a gente pensa?
Mas olha só o que o Cristo está falando. Ele está dando essa instrução para Pedro. Ah, mas Pedro era um espírito evoluído. Não. Se a gente lê o Evangelho, pega os 4 Evangelhos e depois lê também os Atos dos Apóstolos. A gente vai ver ali que Pedro, dos apóstolos, ele ainda era um dos menos evoluídos. Tanto que quando Jesus é preso, né, pelos romanos, o que Pedro faz? Ele andava armado, ele tira a espada e vai para cima dos romanos. Jesus ainda fala assim: Pedro, coloca a sua espada na bainha, faz favor. Não é pela violência. Né? Ou seja, e o que isso significa para nós? Se nós ainda não somos espíritos perfeitos, porque estamos num planeta de provas e expiações, estamos aprendendo, essa instrução também serve para a gente. Essa instrução, ela serve para a gente poder resistir às tentações, às más influências. Né? E quais são os benefícios disso, principalmente dessa vigilância? É justamente poder identificar, a gente precisa se conhecer. Porque o que acontece? A casa espírita, ou o templo religioso, ele não funciona 24 horas. Não é verdade? Embora seja um pronto-socorro espiritual, não funciona 24 horas. E a gente precisa estar preparados no nosso dia a dia, estarmos vigilantes com isso. Por quê? A gente vem para a casa espírita, a gente vai passar na assistência espiritual, a gente vai fazer o tratamento, não é? Não é isso? E vamos para casa, vamos para o mundo. Não é verdade? A gente veio aqui, se equilibrou tudo direitinho, vai para o mundo. Vamos para as interações, não é isso? E a cada interação que nós vamos ter, aí nós vamos colocar em teste. Seremos colocados em teste. Pelo convívio familiar, pelos espíritos obsessores que às vezes nos acompanham, no trabalho, no trânsito. Não é isso? Então, parte da gente está nesse estado de alerta o tempo todo. Porque nós vamos sentir, é natural nós sentirmos raiva, medo. Se até Jesus sentiu pavor, quem dirá nós, na nossa simplicidade. Então, esse benefício é, eu estou identificando. Eu ainda não estou conseguindo resolver. Tá bom, mas se consegue identificar e pedir ajuda, já está fazendo muita coisa. Nós já estamos fazendo muita coisa, porque a maioria das pessoas não consegue. Eu costumo dizer, quando as pessoas vêm no atendimento fraterno e falam assim: Leone, eu estou passando por dificuldade fulana de tal, que não sei o que e tal, e eu percebi, só que eu não estou conseguindo dar conta. Tudo bem. O fato de você conseguir vir na casa espírita já é um passo muito grande e ter buscado ajuda. Né? E aí, por fim, a gente tem um último tópico, que é como que a gente, então, exerce... Porque, beleza, a gente já falou do porquê fazer, a gente já entendeu o que é a vigilância, mas vamos para a parte prática. Como que a gente aplica isso nas nossas vidas? Como que a gente aplica essa vigilância espiritual para estarmos mais atentos? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa informação, que diz o seguinte: Kardec, ele fez esse estudo, né, com os espíritos. A gente não precisa fazer as coisas sozinhos, tá? O que acontece? Quando a gente, antes de falar de como fazer a vigilância, a gente vai entender um pouquinho a seguinte situação. Vamos lá, eu percebi que eu estou numa situação de tentação, por exemplo, estou com uma raiva tremenda,
um parente, eu estou a ponto de desrespeitar. Né? Mexeu com o meu brilho, tá complicada a situação, tá bom. O que diz o Evangelho nessa situação, né? Segundo o Espiritismo? E nós podemos pedir ajuda através da prece para os bons espíritos. Tá? Ou seja, nós podemos fazer uma prece e pedir para os bons espíritos nos ajudar a nos controlar. Isso eu estou falando na questão da raiva, mas isso serve para outras situações de tentações, de a gente vê que, vamos dizer assim, a vaca vai para o brejo. A gente pede esse auxílio para os bons espíritos. E por que a gente pede esse auxílio? Porque os bons espíritos, eles estão numa vibração superior. Né? Por eles estarem numa vibração superior, vocês sabiam que também eles podem dar passe? A gente aprende isso na doutrina espírita, na Gênesis, no capítulo 14, que é um outro livro de Kardec. Então os espíritos, eles também podem nos dar passe. E às vezes a gente não está na casa espírita. Então eu estou falando isso lá na situação. Poxa, não é dia de reunião pública, tal. Como é que eu faço nessas situações? Faz a prece para os bons espíritos. Pede auxílio para eles. Eles vão vir ao nosso socorro, vão nos aplicar esse passe, vão afastar as más influências de nós. Pelo menos temporariamente, até dar tempo da gente chegar ao dia da reunião pública e vir fazer o tratamento espiritual. Essa parte do orar. E o vigiar, Leônio? Como que a doutrina espírita ensina a gente? É lá naquela conversa de Kardec com o Espírito Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que ele pergunta assim para Santo Agostinho: qual seria o meio mais seguro para a gente evoluir? E aí Santo Agostinho disse para ele o seguinte, que quando ele estava encarnado, isso há muitos séculos atrás, ele fazia o seguinte: todos os dias à noite, ele fazia um exame de consciência. O que é isso, Leônio? Exame de consciência, ele parava uma hora, depois que ele tinha terminado todos os afazeres, antes de dormir, e ele lembrava do dia, de tudo que ele fez durante o dia. E ele se perguntava se ele tinha deixado de fazer a caridade, se de repente ele foi grosseiro com alguém. E aí, ao fazer esse exame de consciência, ele conseguia identificar os pontos que ele precisava melhorar. E aí ele se organizava para o dia seguinte para não agir daquela forma. Ou se de repente ele desrespeitou alguém, ele pudesse ir lá pedir desculpas, se retratar, corrigir o seu erro. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina isso. Né? Então, fica esse convite. O que a gente pode aprender com tudo isso quando sairmos daqui? Que é importante que nós estejamos sempre alertas. Quer dizer que a gente vai acertar todas as vezes? Não. Tá? Porque ainda temos as nossas más inclinações. Mas quanto mais vigilante estivermos, e quando identificarmos, nós buscarmos na oração esse fortalecimento espiritual, melhores nós estaremos. Essa é a proposta de Jesus e essa é a proposta da doutrina espírita em termos da importância da vigilância espiritual. Ou seja, nós buscarmos estar um pouco mais despertos do que geralmente nós estamos. Certo? Então que Deus nos abençoe, que os bons espíritos possam derramar em nossos corações muita luz e muita paz.